Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos responder a uma pergunta. É possível ser cristão nos dias de hoje? Em Filipenses capítulo 4, verso 22, Paulo diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente aqueles que estão no palácio de César. Nós somos tentados a acreditar que vivemos a pior época da história do cristianismo e às vezes achamos até mesmo que é impossível, ser cristão. Não, é tão difícil ser cristão, mas é bom salientarmos que o cristianismo sempre foi visto como algo estranho ao mundo, sempre foi perseguido e muito pouco aceito. Em 2 Timóteo 3,2, o apóstolo Paulo diz: qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. E em João 16,33, o próprio Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No primeiro século, a igreja cristã era perseguida. Muitos cristãos foram mortos e muitos foram decapitados, foram jogados aos leões. Quando você lê Hebreus capítulo 11, é o capítulo que fala dos heróis da fé, você vai ver a quantidade de cristãos que foram perseguidos, que foram mortos. E tem um versículo fantástico, terminando o capítulo, ele diz assim: homens que foram cerrados pelo meio, homens que foram mortos, homens dos quais o mundo não era digno. Os cristãos eram mortos, eram assassinados, mas o problema não era eles, o problema era o mundo que não era digno deles. E quando nós pensamos que lá no primeiro século, o livro de Filipenses diz que todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César, nós precisamos primeiro entender quem era esse César. Esse César era o Nero. É aquele mesmo Nero. Na verdade, Lúcio Domício Enobarbo, que passou a se chamar César. Nero Cláudio Augusto César Germânico. E ele se tornou imperador e reinou de 54 a 68. Nero era aquele menino doce, aquela pessoa doce que mandou matar a própria mãe, Agripina, que mandou matar Otávia, sua esposa, e também mandou matar o seu meio-irmão britânico, com medo de perder o trono. César é o mesmo que pôs fogo em Roma. Os historiadores acreditam que ele tenha colocado fogo na cidade de Roma. E é interessante que entre as pessoas que trabalhavam no palácio de César, havia pessoas que eram servas de Deus. E aí Paulo diz que os da casa de César, os que trabalham com César. E quando nós olhamos e vemos que esse César, que é Nero, um homem tão mau, um homem que jogou muitos cristãos aos leões, um homem que prendeu Paulo, um homem que pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de tê-lo feito, na casa dele havia pessoas que serviam a Deus. E aí, quando nós olhamos isso, a gente tem que pensar o seguinte: é difícil ser cristão hoje? Sempre foi, sempre foi. Se não fosse difícil, Jesus não teria nos dito: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, se ele venceu, nós também venceremos. E é interessante que no livro de Lucas, alguns soldados chegam a João Batista e perguntam para eles, olha, o que faremos? O texto diz: e nós, o que faremos? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. E aqui João está sendo questionado pelos soldados. E no primeiro século, a pergunta que se fazia é: um soldado romano pode ser cristão? A vida do soldado condiz com a prática do cristianismo? E João Batista deixa bem claro: não pratiquem a extorsão, não acusem ninguém falsamente e contentem com o seu salário. Ora, se um soldado romano do primeiro século podia ser cristão, note o seguinte: não era ser cristão por ser, ele tinha que cumprir algumas coisas: não praticar extorsão, não acusar ninguém falsamente e nem
e primeiramente se contentar com o seu salário. E aí nós vemos Paulo, pouco tempo depois, falando que os da casa de César mandavam saudações. E o que havia na casa de César? Maldade, vaidade, orgias, tramas, crimes e tudo contrário à vontade de Deus. Mas mesmo assim, nesse ambiente também haviam santos no palácio de César. E aí a nossa pergunta: é possível ser cristão no século XXI? Sim, é. É sim. A casa de César é o sistema de governo. A casa de César é a corrupção que existe nos meios políticos, em várias áreas do nosso poder público. Mas mesmo nesses lugares existem santos. Eu conheço alguns santos que trabalham no legislativo, eu conheço alguns santos que trabalham no executivo e conheço alguns santos que trabalham no judiciário. Existem santos em todos os lugares. O que faz o santo não é onde ele está, mas quem ele é. E os santos, eles estão em todos os lugares. Por isso, seja santo no seu trabalho, seja santo na sua escola, seja santo na sua casa e, principalmente, seja santo na sua igreja. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.